Vamos abrir em Daniel, capítulo 11. Enquanto os irmãos vão abrindo, lembrar que nós, dentro do assunto que estamos estudando, estamos mais especificamente falando sobre os sinais que aparecem, são ditos por Jesus em resposta aos seus discípulos lá em Mateus capítulo de número 28. E já tratamos sobre alguns sinais e já há algum tempo estamos investindo aí alguns estudos, algumas quintas-feiras, para a gente entender aquele sinal dito por Jesus no versículo 15, aonde ele disse sobre o abominável surgimento de um indivíduo do qual seria atribuído a ele essa expressão abominável da desolação. E aí o próprio Jesus relaciona, ou o próprio Jesus informa de onde que ele se apropriou, de onde que ele está tomando essa expressão. E aí estamos vendo em Daniel, como é dito por Jesus, que isso apareceu lá nos dias de Daniel, em algumas profecias, visões que Deus deu a ele em relação àquilo que Deus estava revelando de maneira antecipada do que também aconteceria ao povo de Israel futuramente. Então, irmãos, essa expressão abominável da desolação, vimos aí que aparece por pelo menos, na verdade, 4 vezes no livro de Daniel. Primeira delas, lá no capítulo 8, no versículo 13. Depois vimos que também aparece no capítulo 9, nos versículos 26 e 27. E vimos que aparece aqui no capítulo 11 de Daniel, no versículo 31. Mas a quarta e última menção dessa expressão também aparece no último capítulo, que é o capítulo 12 aqui de Daniel, no versículo 11. Então, são 4 menções dessa expressão que Jesus utilizou lá em Mateus e que ele utilizou por se apropriar, ou ele utilizou porque Daniel já havia utilizado isso e tem uma relação. Até nosso último estudo, nós vimos aqui algumas características que dá para a gente extrair dessas visões, dessas profecias que Daniel recebeu e deu ao povo de Israel, para a gente entender um pouco mais do que significa esse indivíduo que recebe essa expressão abominável da desolação. Então a gente estudou o capítulo 8, mais especificamente os versículos 9 a 14, depois os versículos 23 a 25. O capítulo 9 nós não nos aprofundamos nele, não aqui investimos tempo, porque a gente entendeu que apesar dessa expressão aparecer lá, ela não se refere à mesma pessoa do capítulo 8. No finalzinho do estudo aqui, o meu objetivo é tentar fechar aqui o livro de Daniel, se for possível, pelo menos no que diz respeito às informações. Então, se Deus quiser, no finalzinho a gente vai fazer um resuminho assim, bem mais claro, para a gente conseguir entender o aparecimento dessas expressões aqui, nesses 4 capítulos de Daniel. Ok, então estudamos o capítulo 8 para a gente entender uma dessas características que tem relação com essa expressão, com esse indivíduo. O capítulo 9 não teve necessidade, por causa disso a gente foi para o capítulo 11. E a gente começou ele, se não me engano, no nosso último estudo. Paramos aqui, vimos pouca coisa. O meu objetivo hoje não é investir muito tempo também de aqui explicar ou detalhar para os irmãos, em outras palavras, o que essas características significam. Eu acho que elas são claras por si mesmas. O objetivo vai ser a gente terminar de ler o capítulo 11, ler aqui o capítulo 12, para a gente depois, então, fazer algumas conclusões, tá bom? E depois olhar lá para o livro
que não é canônico, ou seja, ele não é inspirado por Deus, mas serve de informação histórica para a gente identificar, à luz da história, quem é esse abominável da desolação que Daniel estava se referindo. Tá? A gente parou no versículo de número 28 do capítulo 11. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ler a partir do versículo 29 até o versículo de número 45. Aí a gente encerra o capítulo 11. Tá joia? Eu peço que os irmãos acompanhem com os olhos, porque nós vamos só ler, basicamente, para a gente ir trazendo à nossa mente, o nosso coração aqui, várias dessas características, práticas e atitudes que esse indivíduo teria, que, como eu acabei de dizer, caracteriza como ele seria. Então, a partir do verso 19, capítulo 11 aí de Daniel. No tempo determinado, então, sobre esse indivíduo, a visão continua aqui falando sobre ele. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. Então, eu estou dando ênfase aqui na maneira como eu estou falando essa parte do versículo, porque isso tem relação com o povo de Israel. Continuando. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais. Só um parênteses aqui. Perceba que o que é detalhado sobre o caráter e a atitude desse indivíduo que Daniel estava se referindo, e que não é a mesma pessoa que Jesus está se referindo, é descrito várias coisas que ele causaria a outras pessoas, a outros povos, mas de maneira específica ao próprio povo de Israel. E há algumas palavras aqui que significam que esse homem seria bem-sucedido, não por ele mesmo, mas porque o próprio Deus é que permitiria ele ser bem-sucedido, e permitiria ele ser bem-sucedido para que o juízo de Deus pudesse cair sobre o seu povo. Então, o que eu quero destacar com isso? É que Deus usou, tem usado e usará vários homens ímpios, que podemos dizer que serão e que são, ou que foram, um tipo de abominável da desolação, para que o juízo de Deus caia sobre as pessoas que estão vivendo de maneira ímpia, estão vivendo de maneira pecaminosa, inclusive o próprio povo de Deus. Então a gente precisa entender que assim será, esse homem será bem-sucedido, porque Deus quer,
Porque Deus quer tratar o seu povo e as pessoas com juízo. Então é só por isso. Porque se Deus não quisesse, ele não seria bem-sucedido. E de certo modo, ele não será bem-sucedido no sentido pleno, porque será um homem de carne e osso. E homens de carne e osso um dia morrem, né? Então, nesse sentido, ele não será bem-sucedido. Mas eu só queria chamar a atenção dos irmãos para a gente entender isso. Porque quando a gente olha assim, mas essa pessoa vai ser bem-sucedida, parece que ele está... E não é isso. É Deus usando para derramar o seu juízo. Porque isso é necessário. Porque Deus é justo. Porque as pessoas estão vivendo de maneira pecaminosa, promíscua, depravada, errada e etc. No caso, irmãos, do capítulo 11, lá no finalzinho, depois do estudo, eu vou fazer esse resuminho aí, tá? Pegar os capítulos e dizer a quem eles estão relacionados. No caso do capítulo 11, não se refere à mesma pessoa que Jesus estava se referindo. E não se refere ao anticristo. Tá bom? Mas lá no finalzinho a gente volta nisso aí, só para ficar mais claro. Que o objetivo aqui é a gente só ler para os irmãos, como eu disse, né? Observarem essas características que estão relacionadas a essa expressão, a esse indivíduo, para depois da gente fazer tudo isso, então a gente resumir. Eu parei no versículo 36, 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicar-lhes a honra. À medida que a gente vai lendo aqui, várias coisas a gente vai associando, até mesmo com o anticristo. Se lembra lá, por exemplo, o que fala em Apocalipse? Que quem aceitar a marca da besta vai poder comprar, vender. O que está dizendo a respeito desse homem que é um tipo de anticristo? Que ele faria a mesma coisa. Quem aprovasse ele, ou quem o seguisse, seria beneficiado. O contrário, ou quem não o seguisse, teria como resultado aí o contrário. Enfim. Tá. 39. Vou reler de novo. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, e fá-los a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o reino do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Basicamente, irmãos, o que a gente viu lá no capítulo 8 de Daniel, o que a gente está vendo no capítulo 11 de Daniel também, são as mesmas coisas. Descrevem o mesmo caráter desse indivíduo, como ele será, como ele agirá,
como ou o que ele fará. Então, ficar aqui observando, como eu tentei no nosso último estudo, tentar ficar aqui falando o que significa cada expressão, talvez vai ficar cansativo e repetitivo para os irmãos. Lá no final também do estudo, a gente vai dar um resumo dessas características, porque isso é importante. O que eu estou fazendo é só estudando dentro do possível o que cada uma dessas 4 passagens que aparece o termo significam, e a gente pode entender, para isso corroborar naquilo que a gente precisa também compreender do que Jesus disse. Tá certo? Então, o capítulo 8 trata sobre um indivíduo que não é o mesmo que Jesus estava se referindo. O capítulo 9, já vou adiantar, trata sobre a mesma pessoa que Jesus estava se referindo lá em Mateus. O capítulo 11 se refere àquela pessoa que Daniel falou no capítulo 8. Tá joia? E agora tem um capítulo 12. Você quer perguntar alguma coisa? Sim, toda pessoa maligna, toda pessoa que tem uma certa, como é que fala? Não, quando a pessoa tem destaque, é como se fosse assim. Ela vai manifestar essas características. Por isso que a gente fala que é um tipo de anticristo, porque eles têm algo característico em comum. Sim. Sim. Pensando no dia. Mas eu não diria que tem tanta relação, não. A gente vai entender quem são essas pessoas aqui, tá bom? Vamos para o capítulo 12, irmãos. O que a gente precisa fazer aqui na verdade, para a gente ganhar tempo, vamos ler só alguns versículos. 4 versículos apenas. O primeiro deles, capítulo 2. Versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. O que vem na sua mente sobre essa frase aqui? A que tempo isso diz respeito? Isso, certo? Principalmente, porque assim, se a gente for pensar em ressurreição, isso já aconteceu. Não acontece tanto como acontecia antes. Pode até ser que acontece. Mas o que nos dá mais a entender que isso diz respeito à volta de Cristo é porque fala aí, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, em outras palavras, haverá um momento onde pessoas ressuscitarão, mas elas ressuscitarão uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Biblicamente, a gente sabe que isso vai acontecer só uma vez. Que é quando? Quando Jesus voltar. Oi. Lê o versículo todo. Não, lê do jeito que está aí. Aí já dá um sentido diferente, né? Mas de qualquer forma, se a ideia é de inferno e céu, então não é muitos, são todos. Porque a gente tem outras passagens que deixam para nós muito claro, certo? Mas isso aqui a gente também já está falando de assunto lá na frente, tá bom? Mas o que eu quero só chamar a atenção dos irmãos é para entender que no caso do capítulo 12, pelo menos olhando para o versículo 2, nos dá a entender que esse tempo aí se refere à volta de Cristo, certo? Vocês concordam? Com base no versículo 2. Se diz respeito à volta de Cristo, então a expressão que aparece aí no versículo 11
se refere ao anticristo. Por quê? O anticristo vai surgir quando Jesus estiver para voltar. Tá certo, irmãos? Estão acompanhando? Versículos 6 e 7. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Quais? Haverá um tempo onde pessoas ressuscitarão, umas para o inferno e outras para o céu. Aí aqui é Daniel. Daniel é um crente. Então, para ele, essa visão é gloriosa. Por quê? Quando isso acontecesse, ele iria para o céu. Aí ele pergunta assim: quando que isso vai acontecer? Aí o versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Não cabe a nós aqui interpretar o que significa esses 3 tipos de tempo aqui, porque nem os estudiosos entendem. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas se cumprirão. Então, a parte final do versículo 7 nos dá a entender aí que essa ressurreição de pessoas para o céu e para o inferno, isso aconteceria depois do que está sendo dito aqui. Tá certo? Porque ele diz aí, ó: quando se acabar a destruição do poder do povo santo, o que nos dá a entender isso? Que haverá um tempo onde o povo de Deus vai ser destruído. Não literalmente, ou não totalmente, mas destruído. Depois que acabar esse tempo da destruição do poder do povo santo, o que vai acontecer? Ressurreição. Tá certo? Espero que os irmãos estejam acompanhando. Ressurreição de quem está morto. Para o céu ou para o inferno. Aí a gente tem o versículo 11 para terminar aqui o capítulo 12. Continua descrevendo, respondendo à pergunta: quando é que se cumprirão essa ressurreição aí para a vida eterna? Então, depois da destruição do poder do povo santo. E o versículo 11: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora que haverá ainda 1290 dias. Então, o versículo 11 e o versículo 6 e 7 é a resposta de quando é que vai acontecer essa ressurreição. Aí a resposta é dita: depois que o povo de Deus for destruído e depois que a abominação desoladora for colocada. Aí, ressurreição. Certo? Então, o capítulo 12 não é para a gente poder estudar agora. Por quê? Ele fala, essa expressão aparece, ela não se refere à mesma pessoa do capítulo 8 e do capítulo 11. Ela se refere a quem? Ao anticristo. Você queria perguntar? Não. Não por quê? Por causa do versículo 2 e por causa das respostas que tem no versículo 6, 7 e 11. Ok? Sim, não. No caso do capítulo 12, sim. Entendeu? No caso do capítulo 11, não. No caso do capítulo 9, não. No caso do capítulo 8, não. Só o capítulo 2. E aí a gente nem entrou aqui, mas só questão de curiosidade, o capítulo 7 entendem que sim, se refere ao anticristo também. Tá vendo, irmãos, como que o negócio é meio assim? É um quebra-cabeça de 4.000 peças. E aí você tem que... E às vezes é difícil para a gente desenhar isso na nossa mente, né? Então, irmãos, olha o seguinte. Concluímos de observar os 4 textos que essa expressão que Jesus utilizou lá em Mateus aparece. Tá bom? Agora, você quer perguntar? Maísa, não? Agora, o que eu preciso da paciência dos irmãos rapidinho? Que eu tenho aqui, eu coloquei aqui no meu estudo,
porque eu não tenho a Bíblia católica, que tem o livro de Macabeus, para a gente olhar historicamente quem é que o autor de 1 Macabeus identificou como essa pessoa que Daniel estava se referindo no capítulo 8 e no capítulo 11. Tá joia? Então preste atenção. Se você tiver curiosidade, depois você vai lá no Google, que é onde eu fui, para você ler lá com o tempo. 1 Macabeus, capítulo 1, a partir do versículo 20. Eu vou ler rapidinho, os irmãos vão prestando atenção. Após ter derrotado o Egito pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com vai percebendo as características que são descritas, que tem tudo a ver com aquilo que Daniel disse. Então atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz com todos os seus acessórios, a mesa da proposição, os vasos, os alfaiais, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada e arrancou todo o revestimento. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Arrebatando tudo consigo, arremessou a sua terra após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Foi isso um motivo de desolação em extremo para todo Israel. Ou seja, por que não acabou não, tá, irmãos? Por que esse homem recebe essa expressão, abominável da desolação? Porque as coisas que ele faria caracterizariam uma atitude abominável e de desolação. E é isso que o autor aqui de Macabeus, que não é um livro canônico, inspirado, mas é histórico, está dizendo. Tudo que ele fez para os judeus foi o quê? Motivação de desolação em extremo para todo Israel. Aí vamos continuar. Cita, Antíoco. Estou no 26. 26. Aí, ó. Se irmãos quiserem acompanhar. 26. Vamos lá. Príncipes e anciãos gemeram, jovens e moças perderam sua alegria e murchou a beleza das mulheres. O recém-casado levantava-se e a esposa chorava no leito nupcial. A própria terra tremia por todos os seus habitantes e a casa de Jacó cobriu-se de vergonha. 2 anos após, Antíoco enviou um oficial a cobrar o tributo nas cidades de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu-se aos habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Lembra lá que Jesus disse que, no caso lá de Mateus 28, um dos sinais seria tentar enganar até mesmo os eleitos? 30. Em seguida lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente em Israel. Saqueou-a, incendiou-a, destruiu as casas e os muros em derredor. Seus soldados conduziram ao cativeiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Cercaram-se a cidade de Davi com extensa e sólida muralha, com possantes torres, tornando-a sua fortaleza. Instalaram ali guarnição brutal de gente sem leis e se fortificaram. Ajuntaram armas e provisões, reunindo todos os espólios do saque de Jerusalém. Ali os acumularam. Constituíram-se desse modo em grande ameaça. Serviram de cilada para o templo, um inimigo constantemente incitado contra o povo de Israel, derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário. Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha a seus próprios filhos e estes a abandonaram. Seu templo ficou desolado como um deserto. Seus dias de festa se transformaram em dias de luto. Seus sábados
em dias de vergonha e sua glória em desonra. Quanto fora ela honrada, agora foi desprezada e sua exaltação converteu-se em tormento. Então, o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei. E muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e a cidade de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações do templo, violar os sábados e as festas, profanar o santuário e os santos. Erigiu altares, templos e ídolos, sacrificou porcos e outros animais impuros. Por isso que se tornou algo abominável. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer da lei e a transgredir as prescrições. Estamos acabando. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. Ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios cada uma por sua vez. Houve muitos que dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Queslau, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças públicas. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testamento, ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei, morreria por ordem do rei. Com esse poder que tinham, tratavam assim cada mês os judeus que eles encontravam nas cidades. No dia 25 de cada mês, sacrificavam no altar que sobressaía ao altar do templo. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei, com os filhos suspensos ao pescoço. Massacravam-se também os seus próximos e os que tinham feito a circuncisão. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro. Preferiram a morte antes que se manchar com alimentos impuros. Não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. Então, quem é o indivíduo que Daniel se refere no capítulo 8 e no capítulo 11? Etíoco ou Antíoco IV Epifânio. Epifânio é um título que ele deu a si mesmo. E que, se eu não me engano, aqui eu não anotei, esqueci de anotar, significa ou tem relação com alguém que se identifica como o próprio Deus. 1 Macabeus. Não. Não. O livro de Daniel foi escrito, irmãos, por volta de 539. No próprio texto aqui fala de 140, aqui ó, versículo 54 de 1 Macabeus. No ano 145. Foi bem antes. 539 para 145. A profecia de quase meio século. Não, quase meio milênio. Então, a profecia bem anterior. E perceba, irmãos, a descrição aqui é detalhada da mesma forma que Daniel recebeu
aquelas visões, aquelas profecias. Por que foi dado a esse homem essa expressão, abominável da desolação? Porque as coisas que ele fez foram abomináveis e trouxeram desolação para o povo de Israel. O porco era um animal impuro, e o que ele fez? Sacrificou animais impuros no templo. E aqui a gente pôde observar várias coisas. Então, resumindo, preste atenção nisso aqui, por favor. Resumindo, capítulo 8 se refere a quem? Antíoco IV Epifânio. Capítulo 9 se refere a quem? A mesma pessoa que Jesus se referiu. Por quê? A gente já falou isso. Mas se você olhar aí o capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido. Quem é o ungido? Cristo. Ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas. As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora sim, o versículo 26. Depois de 62 semanas será morto quem? O ungido. E já não estará. Quem é que foi chamado de ungido, foi morto e não está mais? Não está conosco, não é porque morreu e está lá na sepultura, mas é porque ressuscitou e foi levado aos céus. Então, por causa dessa informação no versículo 26, o capítulo 9 se refere não a Antíoco IV Epifânio, mas nos dá a entender que se refere à mesma pessoa que Jesus está se referindo lá no capítulo 28. Ok? Capítulo 8, Antíoco Epifânio. Capítulo 9, a mesma pessoa que Jesus se referiu, e nós vamos descobrir, não vai demorar muito tempo, quem que é. O capítulo 11 se refere a quem? Antíoco IV Epifânio. E o capítulo 12? Isso, Anticristo. Desenhou aí na cabeça, irmãos? De tudo que a gente falou aqui, gastou tempo, é isso que você tem que saber. Capítulo 8, capítulo 11, mesma pessoa. Antíoco IV Epifânio, que veio no ano 175, cento e pouco, por aí. Capítulo 9 tem relação com o que Jesus disse. Capítulo 12, com o que está lá em Apocalipse, ou parte de Apocalipse. Para a gente resumir as características desse indivíduo. Qual indivíduo? Nós estamos falando especificamente sobre Antíoco IV Epifânio, tá bom? Mas essas características a gente vai ver em todos esses homens, a quem Jesus se referiu, a quem também será o anticristo. Porque isso é espelho, é reflexo, é sombra, é uma característica que vai se repetindo. Tá joia? Então, o que a gente resume aqui sobre essas características? É que esses homens, no caso aqui de Antíoco Epifânio, seria forte, poderoso, soberbo, bem-sucedido e próspero. Ele seria maligno, astuto e enganador. Ele causaria dor, destruição e morte. E agiria contra Deus, sua lei, seu povo e suas práticas. É isso. Tudo que a gente viu lá, capítulo 8, capítulo 11, a gente resume com isso. E aí, meus irmãos, preste atenção numa coisa. Se em 500, quase em 540 antes de Cristo, surgiu esse homem com essas características, depois no ano 70, também surgiria outra pessoa dessa forma. E assim será com o anticristo. E a gente viu aqui de maneira detalhada, seja no capítulo 11, seja em 1 Macabeus, como esse homem agiu. Você acha que quando o anticristo, que será o anticristo, a coisa vai ser diferente? Vai, porque vai ser pior.
E aí, irmãos, é o que a gente leu no início, Tiago, capítulo 1. Só persevera quem já foi aprovado e entende que ele é mais vantajoso morrer do que eu abraçar o anticristo. Esses homens que serão fortes, poderosos, serão bem-sucedidos em tudo que fizer, mas serão malignos. Uhum. São tipos de anticristo. Por quê, irmãos? Olha só. Quando você olha lá para o Antigo Testamento, que tipo de pessoas que eram um tipo de Cristo? Citei para mim. Moisés, Abraão, Davi, Salomão, Josué. Se há uma coisa que o diabo tem como característica é imitador. Ele vai imitar exatamente tudo aquilo que Deus fez e Cristo também fez. É a mesma coisa. Então, são tipos, né, de anticristo e são tipos de Cristo. Nós somos um tipo de Cristo. Ouvi um glória a Deus aí? Glória a Deus, irmãos, que nós não somos mais um tipo de anticristo, mas um tipo de Cristo. Mas tantos outros são tipo de anticristo, por essas características todas. É isso que a gente precisa entender para compreender por que Jesus se apropria dessa expressão para falar de uma coisa que aconteceria mais de 1000 anos depois, no ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque aquele indivíduo lá no ano 70 teria as mesmas características que Antíoco IV Epifânio teve. Então é um tipo de anticristo, é um tipo de abominável da desolação. Deu para entender? Fechou então. Hã? Próxima quinta-feira, irmãos, aqui a gente já investiu o tempo necessário para entender essas expressões. Mas a gente não vai abandonar Daniel ainda. Porque no capítulo... Não, capítulo 9 é... Porque no capítulo 8, versículo 27, até o versículo 20 do capítulo 9, eu já havia dito isso para os irmãos. Há uma atitude por parte de Daniel quando ele se depara com aquela visão do capítulo 8. Ele fica tão alarmado que ele tem algumas atitudes. E aí eu quero estudar com os irmãos essas atitudes, porque eu entendo que a gente tem que ter as mesmas atitudes diante dessa revelação que nós estamos tendo na palavra de Deus. Quem será esse que será chamado de o abominável? Vai fazer a mesma coisa, irmãos. Se o anticristo estiver para surgir hoje, vai fazer a mesma coisa. Ele vai atacar a igreja, vai dizer que é Deus, vai blasfemar o nome de Deus, vai nos obrigar a não cumprir a lei, vai queimar as Bíblias, vai nos perseguir, vai nos matar. Mas se ele não tiver para vir nos nossos dias, surgirão outros homens, que serão tipos de anticristo, que vão tentar promover a mesma coisa. E se for pensar, de certo modo, a gente não deixa de estar vivendo isso. De que maneira? De maneira sutil. E aí um detalhe. Uma das características desses homens aqui do passado é que eles eram sutis. Chegaram assim na surdina. E as coisas, irmãos, hoje não estão escrachadas. Mas como que nós somos impedidos de observar a Bíblia? Tem uma lei que te obriga a casar pessoas que Deus fala que você não pode casar. Não é? Tem leis que falam que você não pode dizer que
só existe sexo masculino e sexo feminino, e isso é definido por questão crossomática e por questão, como é que fala? Fisiológica, biológica, entendeu? Como que nós estamos sendo impedidos? Como que o nome de Deus está sendo blasfemado? É num carnaval, onde as pessoas vão lá, fazem o que as querem, com a cruz, com Jesus, mas é sutil. Mas chegará a hora que sou eu, o anticristo. Entendeu, irmãos? Então, a gente tem que estar ciente em relação a isso, a saber como que nós devemos agir, olhando para Daniel. Que a gente tem um capítulo inteiro, praticamente, de como que ele se sentiu em relação a essa revelação que ele teve. E às vezes a gente não sente nada, né? Isso não vai acontecer comigo, não vai ser nos nossos dias. Beleza, mas aí vem uma pandemia. Já deu para você ter mais ou menos uma noção como é que você se portou? Desespero, anseio, preocupação. Perdi tudo, não tem dinheiro, como eu vou sobreviver? Eu tenho que ficar confinado numa casa. Enfim. Ok, irmãos? Então, próxima semana, se Deus quiser, a gente olha para o capítulo 8, a partir do verso 27, para a gente estudar aqui um pouco daquilo que a gente também precisa ter como atitude. Alguma dúvida? Ficou claro aqui, irmãos, o resuminho? Capítulo 8, quem que é? Vamos lá, capítulo 8 é quem? Isso. Capítulo 9. Mateus 28. Capítulo 11. Capítulo 12. Beleza. Tudo assim, não estou batendo martelo, tá, irmãos? Mas com base nas informações que nós tivemos. Porque profecia é um negócio que, se não tiver a revelação direta, sim, que Daniel, mesmo tendo, não ficou tudo claro, né? Então, quem somos nós para poder entender isso aqui? Sim, mas você não vai entender de maneira total, né? É um desafio mesmo. O fato é, irmãos, que os detalhes em si não são importantes. Se fosse, Deus revelava tudo. O que é importante é aquilo que a gente precisa e pode saber e pensar assim, o que eu vou fazer com isso? Porque será que é só informação para não servir para nada? Não pode ser, né? Então, é olhar o geral e pensar, o que eu vou fazer com isso? Isso tem que ter um proveito para a minha vida como cristão. Vamos orar? Encerrando. Deus amado, obrigado por esse estudo, esse tempo, o privilégio de ainda termos liberdade para nos reunirmos. Ó Deus, obrigado porque a gente pode ler e ter a Tua palavra e aprender um pouco mais dela, que ela se mantenha gravada na nossa mente e no nosso coração. Que, ó Deus, o Senhor nos dê graça para cumpri-la, extrair o máximo que a gente puder, ó Deus, para a gente ser bem-sucedido e feliz nesse lugar, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguidos, mas com a nossa fé inabalável, por saber que a nossa vida não se limita a esse lugar e por saber quem Cristo é e o que Ele fez por nós. É no nome dEle, ó Deus, que nós assim oramos. Nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém.